Bom, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, no dia 16 de junho de 1948. E vim para o Espírito Santo em 1954. Meu pai já tinha vindo antes, ele era um engenheiro de Minas e Energia, e ele veio exatamente para os aterros de Vitória, a construção dos aterros, para também o controle da exploração da areia monazítica em Guarapari, e a partir daí tudo se inicia. Eu tenho toda a minha formação educacional aqui no Espírito Santo, fazendo ensino primário na Escola Brasileira de Educação e Ensino, ali junto do Palácio, à época, né, junto do Palácio Anchieta. Depois fiz o ginásio, era ginásio, que é hoje chamado de ensino fundamental, e o ensino científico, que é hoje chamado de ensino médio, no Colégio Salesiano. Posteriormente, ingressei na Faculdade Paulista de Medicina. A Escola de Medicina estava se iniciando aqui no Espírito Santo, e vim posteriormente, até por questões do regime militar de 64 e minha expulsão pelo Decreto-Lei 477, tive que fazer outras opções, e aí houve a mudança de carreira, onde eu fiz a graduação em Economia, em Administração, Direito, e posteriormente fechamos em Ciências Contábeis. Mais à frente fizemos especialização em Economia Industrial, que veio dar origem a meus contatos com a Escola de Engenharia, à época Politécnica, e outras escolas de engenharia. Porque da Economia Industrial nós fomos para a chamada Engenharia Industrial, que é hoje a chamada Engenharia de Produção. É o ambiente familiar, quando jovem, que pega a parte, principalmente da década de 60, é uma década de muita turbulência política no país, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, a evolução da própria televisão. A televisão chega em meados da década de 60 ao estado do Espírito Santo. Portanto, a efervescência cultural, a mudança dos multimídias, dos recursos, sai-se muito do ensino tradicional. Tive uma educação familiar sólida, onde a mãe, que era prendas do lar, quer dizer, dona de casa, era professora. Isso propiciou eu e meus irmãos um processo de aprendizado consistente, consolidado posteriormente pelas escolas pelos quais eu cursei. O primeiro curso não foi nem por dinheiro nem por paixão. Foi exatamente uma vocação familiar, que foi o curso de Medicina, que foi abortado pelas circunstâncias que eu relatei há pouco aí. Nós nos ingressamos no movimento político, inclusive na guerrilha, mas abortado até também pela minha própria prisão. Posteriormente, em função do decreto de expulsão do curso de Medicina, fui obrigado a caminhar para a área do direito até como um modelo de defesa. Os meus advogados à época já eram de idade avançada, e eu senti necessidade de acompanhar os processos, ainda mais num período de exceção. Posteriormente, fiz ao lado, porque praticamente eu tinha a liberdade vigiada, o curso de Economia e de Administração. Mais à frente, já no período democrático, completei com de Contabilidade, e fiz as especializações todas voltadas para Administração e Engenharia Industrial, completada depois por um mestrado em Políticas Públicas, que mostra isso. Quer dizer, uma série de circunstâncias, algumas que se transformaram em paixão. A questão hoje da engenharia é fundamental. Entendo que pesquisa, desenvolvimento e inovação, ciência e tecnologia é uma ponte da sociedade de conhecimento para a melhoria das condições sociais brasileiras, e nesse caso aí se transforma em paixão. O dinheiro não foi vislumbrado, até porque caminhei para o magistério. Fiquei muito tempo na Escola Técnica Federal do Espírito Santo lecionando, hoje o IFES, o nome da escola, nos chamados cursos técnicos, e posteriormente vim para a Universidade Federal do Espírito Santo, e estamos lá
no chamado Centro Tecnológico, lecionando para todos os últimos anos dos cursos de engenharia existentes aqui no Campo Goiabeiras. O planejamento futuro, que é uma preocupação de vocês todos jovens, para um mundo digital, com a hipervelocidade, com a própria longevidade. Vocês vejam que quando eu nasci em 48, a expectativa de vida era de 42 anos. Grande parte da minha vida de juventude, aí, a expectativa era de 60, 61 anos. Hoje, bem alongada, aí, está em 72,8 anos. E a expectativa de vocês jovens é chegar a mais de 100 anos. Quer dizer, pela velocidade, pela maneira de se viver, com novos mecanismos de família, de relações sociais, essa preocupação está inerente a vocês. Mas na nossa época se pensava um futuro que tivesse ligado a uma utopia que significava a construção do próprio Brasil. O país não era urbano, começou a se urbanizar na década de 70 com uma velocidade muito grande. Hoje tem um pouco mais de 10% do povo no meio rural, e isso tudo houve uma metamorfose com o surgimento dos meios de comunicação. Então essa preocupação, dizer, de que se tinha com o futuro, ela não existia tanto assim. Se existia, se percebia que havia um compasso do que o país fazia e de que nós, obviamente, pretendíamos a fazer. Havia uma geração política, se pensava um pouco na política. Havia uma participação intensíssima do jovem na política, coisa que se percebe hoje através das redes sociais, dos movimentos, o descrédito de vocês jovens pela política, pelo próprio esgarçamento do tecido partidário. Bom, a engenharia eu entrei porque a engenharia precisava de um professor que lecionasse a parte do direito aplicado à engenharia. É uma disciplina chamada Aspectos Legais da Engenharia. E o professor, que foi vice-diretor, inclusive, do Centro Tecnológico, à época estava se aposentando. Então, nós viemos inicialmente como professores colaboradores e seria hoje a figura do professor substituto. Posteriormente, fizemos concurso público e a disciplina inicial nossa era exatamente essa, Aspectos Legais da Engenharia. Posteriormente, diversificamos isso, até pela minha formação de economista e administrador, lecionando organização industrial, economia da engenharia 1, economia da engenharia 2, planejamento e controle da produção, custos industriais e, mais recentemente, gerenciamento de projetos. Foi esse o nosso início e hoje nós entramos em 78, portanto, aí, né, mais de 35 anos já de exercício efetivo dentro do Centro Tecnológico. A engenharia ela tem um papel social imenso. Por que tem um papel social? A chamada engenharia pública, pela própria deficiência da infraestrutura no Brasil, a infraestrutura de mobilidade envolvendo o intermodal, de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial, lacustre, aéreo. Envolve também a própria construção civil. A construção civil é um fenômeno interessantíssimo no Brasil, porque ela absorve praticamente todo o efetivo dos trabalhadores rurais que caminham para a cidade. Isso tem até criado um paradoxo contraditório. À medida que absorve esses trabalhadores da área rural, geralmente com baixa qualificação, isso exige um esforço imenso da empresa construtora e também do sistema Senai para que possa melhor qualificar esses trabalhadores. Portanto, é uma função de engenharia pública muito grande. O Brasil hoje é um país completamente urbanizado, com um percentual inferior a 10% hoje no campo. Isso tudo demandou um esforço imenso, não só habitacional, há um déficit de mais de 13 milhões de habitações no Brasil, há um problema de locomoção, com um problema de ruas, avenidas, estradas. Isso tudo leva também ao próprio poder público, ao poder estatal, perceber que há necessidade de um planejamento nacional, de um plano nacional de políticas públicas para que você possa atender isso. Então, o engenheiro em si ele é muito mais hoje social e de responsabilidade ambiental do que propriamente para atender a visão do lucro próprio das empresas do setor produtivo. O engenheiro ele já é preparado para raciocinar logicamente.
e ele tem capacidade de abstração. Se ele raciocina de maneira lógica e abstração, se exigiria do ensino fundamental ou desenvolvimento das ciências para que o aluno, no seu ensino fundamental e depois chegando ao ensino médio, ele tivesse condições de, ao pensar, não pensasse exclusivamente compartimentado, apenas uma coisa só. Ele deveria ter uma visão holística, onde obedecesse à lógica e onde ele também pudesse abstrair para poder melhor enxergar os aspectos do desenvolvimento de qualquer tipo de atividade. É isso que faz o engenheiro diferenciado. Como ele tem que raciocinar logicamente, como ele tem que raciocinar também de maneira abstrata, ele se diferencia também porque ele tem que ser uma pessoa disciplinada, comprometida, e isso ele fatalmente leva para os seus hábitos do dia a dia e, consequentemente, vai influenciar na sua atividade e na sua vida profissional. Vocês jovens aí têm uma virtude muito grande, porque passam a ter efetivamente com a web o conhecimento a qualquer momento. Com isso, nós vivemos na sua plenitude uma sociedade de conhecimento e de informação. E o jovem, com isso, ele leva uma dinâmica de vida, porque ele tem resposta imediata para tudo, ele tem facilidade de se relacionar, e aí se diferencia muito do engenheiro tradicional da década de 50, 60, 70, vamos dizer até 80. Quer dizer, o inicial que ajudou a fundar os primeiros princípios do que seria a engenharia nacional. Quer dizer, do modelo Juscelino Kubitschek, construiu o país em 5 anos, que seria construído em 50, aos engenheiros do dia a dia, em pleno século XXI. Mudou muito, porque hoje, se observa, o quadro docente é muito mais qualificado, a maioria dos professores são doutores, são novos doutores, portanto, vieram agora de um trabalho de doutorado, seja feito aqui no Brasil ou fora, que é o PhD, e também o pós-doutor. Hoje, os jovens também interessados em sair para fazer o pós-doutorado, que é um estudo mais aprofundado daquilo que ele defendeu a nível de doutorado, e uma coisa positiva também aliada à questão das redes. Os professores hoje não estão pensando mais isoladamente. Eles estão trabalhando em forma de núcleo, em forma de redes, onde ele possa intercambiar o conhecimento. Isso favorece tremendamente, é um projeto de país que permita desenvolver pesquisa, que possa também inovar e cria aquele processo de aplicação da pesquisa, que é a ciência tecnológica. Os aspectos positivos dos engenheiros está, primeiro, no seu grau de comprometimento. Segundo, na sua competência e capacidade de lidar com toda essa ferramenta da TI, da tecnologia da informação. O aspecto negativo, se é que se pode chamar de aspecto negativo, está exatamente na dificuldade de se entender essa pós-modernidade. O aluno de engenharia, o próprio engenheiro, ele tem alguma dificuldade de compreender as ciências sociais humanas, como de fato deveria se compreender, onde há uma dificuldade muito grande de se perceber de que, com exceção das ciências exatas, as demais ciências ainda indagam valores dentro da sociedade, que para receber o diferente, isso é fundamental, para que se possa se adaptar melhor às minorias. Nós analisamos hoje os projetos que envolvem o idoso, os padrões de engenharia para a residência do idoso, para os portadores de necessidades especiais, enfim, a mudança de padrão também da engenharia para que se tenha uma melhor qualidade de vida. Isso ele tem dificuldade de absorver, até porque os livros, de uma maneira geral, as normas, são clássicas e não pensaram ainda nessa mudança que se deve ter e se enfrentar, de que o portador de necessidades especiais, que o diferente, tem condições de ascender na sociedade e contribuir dentro do seu processo de desenvolvimento para a construção também dessa própria sociedade. É possível separar o lado profissional do pessoal. O importante é que o profissional não sacrifique o lado pessoal. Hoje, em função do paradigma capitalista, da busca incessante, as pesquisas mostram isso, de que o jovem, de uma maneira geral, ele pensa que o primeiro motivo motivacional é o homo econômico, quer dizer, ele ter dinheiro, ter recurso, e a partir daí
ele acha que atende perfeitamente bem as suas necessidades. Não é, o caminho não é esse, a gente sabe claramente que não é esse, e às vezes o profissional interfere no pessoal. Por quê? Porque o seu relacionamento, seja afetivo, amoroso, ou interpessoal, de amizade, de amigos, com familiares, fica relegado a segundo plano. E ao relegar a segundo plano isso, passa a ter um conflito da sua vida profissional com a sua vida afetiva. Ser engenheiro seria, inicialmente, ele é ideológico, utópico. O engenheiro é o construtor, ele constrói, ele não destrói. E nesse processo de construção, ele participa da sociedade das mais variáveis tipologias do ensino da engenharia. Ele está apto a construir para uma sociedade e onde essa sociedade possa responder o que ela quer de fato e seja construído. Engenheiro é habilidade, aptidão, mas também contatos, porque o engenheiro ele lida com pessoas. E ao lidar com pessoas, ele forma times de trabalho, que é muito mais do que a equipe de trabalho. O time significa que ele tenha uma harmonia com seus subordinados, com seus colegas de mesmo nível hierárquico, para que possa, de fato, integrar. Para ser um bom engenheiro, não precisa necessariamente ser bom em matemática e física. Hoje, nos processos seletivos de dinâmica de empresa, as empresas já perceberam e ela quer até o cidadão mediano, aquele que tem o conhecimento médio, não quer um super gênio, até porque suas condições de trabalho são exatamente para os medianos. Agora, isso sim, ela quer o quê? Nas dinâmicas de grupo. Aquele que tenha sociabilidade e que possa ter uma relação interpessoal que leve ao compromisso, à seriedade, à ética e à transparência. Infelizmente, o modelo da universidade brasileira é um modelo dissociado da realidade. Nós copiamos o modelo americano, que é a matrícula por disciplina. E ao matricular por disciplina e por período, os alunos, à medida que caminham, cada um tem a sua marcha, eles começam a se dissociar um do outro, porque várias disciplinas são oferecidas em diversos horários e em diversos turnos, o que não permite ele formar um processo de amizade que leve a que ele possa trabalhar em grupo, que ele possa apresentar o trabalho em grupo, onde ele possa ter integração, porque afinal de contas, na sua vida profissional, ele vai trabalhar em time, em equipe. E se a universidade não favorece esse tipo de contato, ele vai ter muita dificuldade lá fora, porque praticamente ele navegou e deu braçadas isoladamente fora de um contexto dentro da universidade. Isso a universidade devia trabalhar os conceitos multi e transdisciplinares, para permitir a integração não só da engenharia com os outros centros e vice-versa. Em qualquer profissão, a atualização é importante para o mercado de trabalho, porque os conhecimentos são multiplicados, duplicados aí de 4 em 4 anos. Na área da engenharia é onde os conhecimentos se duplicam com maior rapidez, inclusive com transferência de tecnologia. O Brasil paga muito royalty aí por licença de fabricação, não só na chamada indústria high-tech, que é essa indústria de ponta, que é eletroeletrônico, química fina, que são os fármacos, né, cosméticos e tudo, mas também na própria chamada engenharia pesada, petróleo e gás e tudo. Há uma transferência muito grande de conhecimento. Logo, se exige que o engenheiro faça esse acompanhamento sob pena dele ficar alijado do mercado de trabalho. Não, o Brasil, o país não só constrói com engenheiros. O Nilo Peçanha tinha uma frase interessantíssima. Ele dizia que o Brasil sairia das oficinas e o Brasil seriam estradas. É óbvio que não se pode analisar isso no sentido estrito, ele como presidente da República, de Campos e tudo. Técnicos são fundamentais, são, em todas as profissões. Mas, logicamente, que a gente precisa também, não só da superestrutura, que são os profissionais de nível superior, como também da infraestrutura, que são aqueles que têm menos qualidade técnica ou menos conhecimento técnico para o exercício profissional. Profissionalmente é uma boa escolha. Agora, depende muito de como é que se o país tem projeto ou não. O que se percebe nas engenharias é que, às vezes, se ocorre o que a gente chama no fenômeno econômico de stop and go. Se para o país entra em recessão, stop, parou.
Aí a formação dos engenheiros tem uma dificuldade muito grande de se manter no emprego e procuram outros tipos de emprego. Como eles têm um domínio matemático, estatístico e de informática muito grande, acabam sendo absorvidos por outras áreas. Por outro lado, quando o país está no gol, quer dizer, está caminhando, há uma demanda imensa de engenheiros, inclusive é bem específico isso quando se percebe que há gestões para o governo aí federal de trazer engenheiros portugueses, espanhóis e italianos pela própria crise desses países e pela facilidade de serem línguas neolatinas para aqui trabalharem. Não vejo isso com bons olhos, até porque na formação desses nossos engenheiros está sendo feito um esforço imenso, não só da universidade pública, estadual, municipal e federal, mas também até das próprias instituições particulares e da formação de recursos humanos na área de engenharia, que eu acho que atende perfeitamente bem essas necessidades. Eu sou Herbert Barbosa Carneiro, sou formado, graduado em Economia, Administração, Direito e Contabilidade, tenho mestrado em Políticas Públicas, gerenciamento de projetos e várias especializações na área que envolve economia industrial, organização industrial. Estou lotado no Centro Tecnológico e atualmente sou chefe do Departamento de Engenharia de Produção desse mesmo Centro Tecnológico.